Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Nem tudo o que faz bem para o corpo faz bem para o cérebro. E alguns alimentos que parecem inofensivos no dia a dia estão entre os primeiros que um neurologista aprende a evitar. O mais curioso é que não estamos falando de exageros, estamos falando de escolhas comuns, presentes na mesa de milhões de pessoas que acreditam estar se alimentando bem. No consultório, isso aparece com frequência. Pessoas que cuidam do coração, controlam o peso, fazem exames em dia, mas começam a perceber lapsos de memória, dificuldade de concentração e um cansaço mental que não faz sentido. E quando olhamos a rotina com atenção, um padrão surge. Não é apenas o que essas pessoas comem, é o que elas consomem repetidamente, sem perceber o impacto no cérebro. O cérebro é extremamente sensível à inflamação, ao excesso de açúcar, a certos tipos de gordura e a substâncias que sobrecarregam os neurônios ao longo do tempo. E esse desgaste não acontece de uma vez. Ele se acumula em silêncio. Por isso, proteger a memória não é apenas adicionar alimentos bons. É também saber o que reduzir, o que evitar e o que não colocar na rotina diária. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 5 alimentos que eu, como neurologista, evito no dia a dia para proteger o cérebro, explicar por que eles prejudicam a memória ao longo dos anos e mostrar como fazer escolhas mais seguras sem radicalismo ou dietas extremas. Porque muitas vezes, cuidar do cérebro começa com aquilo que você decide não colocar no prato todos os dias. Antes de continuarmos, eu queria te pedir uma coisa que sempre faço com meus pacientes. Escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. Isso me ajuda a saber até onde essa mensagem está chegando e a reunir pessoas que, assim como você, decidiram cuidar da mente com carinho e consciência. Existe uma confusão muito comum quando o assunto é alimentação. A maioria das pessoas acredita que, se algo faz bem para o corpo, automaticamente faz bem para o cérebro. Mas isso nem sempre é verdade. O cérebro tem necessidades diferentes. Ele é muito mais sensível a inflamações silenciosas, oscilações de açúcar no sangue e a certos tipos de gordura do que outros órgãos. É por isso que alguém pode ter exames bons, peso controlado e ainda assim sentir a mente mais lenta, dificuldade de concentração ou lapsos de memória. O problema raramente está em um alimento isolado, ele está na frequência. Aquilo que o cérebro até consegue lidar de vez em quando passa a causar desgaste quando entra na rotina diária. E esse desgaste não aparece de forma imediata. Ele se acumula ao longo dos anos, afetando a comunicação entre os neurônios, a eficiência da memória e a clareza mental. Outro ponto importante é que o cérebro não reage apenas ao que você come, mas à repetição do estímulo. Picos constantes de açúcar, inflamação contínua e excesso de certos compostos criam um ambiente desfavorável para a saúde cerebral. Por isso, proteger a memória não é sobre perfeição alimentar, é sobre consciência. E quando você entende como a alimentação conversa com o cérebro, fica muito mais fácil perceber por que alguns alimentos tão comuns entram na lista daqueles que um neurologista prefere evitar no dia a dia. Agora, eu quero te mostrar o padrão que aparece com frequência no consultório e como essas escolhas alimentares se conectam com as queixas de memória. No consultório, esse padrão aparece com muita frequência. Pessoas que chegam preocupadas com a memória, com a atenção ou com aquela sensação de mente cansada, mas que, quando perguntadas sobre a alimentação, respondem com convicção: "Doutor, eu como bem." E, de fato, muitas comem.
Não exageram em doces, não vivem de fast food, não têm grandes excessos aparentes. Mas quando analisamos a rotina com mais cuidado, algo chama a atenção. Essas pessoas consomem os mesmos alimentos todos os dias, muitas vezes por praticidade ou hábito, sem perceber o impacto cumulativo no cérebro. São escolhas normalizadas, socialmente aceitas, presentes desde a infância. O problema é que o cérebro não reage apenas à intenção de comer bem. Ele reage ao efeito biológico daquilo que é repetido diariamente. Ao longo dos anos, certos alimentos favorecem inflamação silenciosa, prejudicam a comunicação entre os neurônios e tornam o ambiente cerebral menos eficiente. E isso começa a aparecer em forma de lapsos de memória, dificuldade de concentração e cansaço mental. O mais curioso é que, quando esses alimentos são reduzidos ou retirados da rotina, muitos pacientes relatam melhora na clareza mental antes mesmo de qualquer outra mudança. Isso não acontece por milagre. Acontece porque o cérebro deixa de ser constantemente sobrecarregado. Por isso, entender quais alimentos entram com frequência na rotina e como eles afetam o cérebro ao longo do tempo é um passo essencial para quem quer proteger a memória de forma consciente. Agora, eu vou te explicar como a alimentação interfere diretamente na saúde do cérebro, de um jeito simples e fácil de entender. Agora, é importante entender como aquilo que você come conversa com o cérebro. O cérebro é um órgão extremamente ativo e sensível. Ele consome muita energia, depende de um fluxo constante de nutrientes e reage rapidamente a desequilíbrios. Quando a alimentação favorece inflamação, excesso de açúcar ou certos tipos de gordura, o ambiente dentro do cérebro começa a mudar. As células nervosas passam a se comunicar com mais dificuldade. Os sinais ficam mais lentos. A eficiência da memória diminui. Um dos principais problemas é a inflamação silenciosa. Ela não causa dor, não gera sintomas imediatos, mas interfere diretamente na função dos neurônios. Com o tempo, essa inflamação crônica enfraquece conexões importantes para a memória e a atenção. Outro ponto é a oscilação frequente do açúcar no sangue. Picos repetidos de glicose exigem muito do cérebro, alteram o equilíbrio químico e aumentam o desgaste das células nervosas. Além disso, alguns alimentos industrializados contêm substâncias que o cérebro precisa metabolizar e eliminar. Quando esse esforço é constante, sobra menos energia para funções essenciais, como aprender, lembrar e manter o foco. O mais importante de tudo é entender que esses efeitos não aparecem de um dia para o outro. Eles se acumulam lentamente ao longo dos anos, enquanto a pessoa acredita estar se alimentando bem. Por isso, proteger o cérebro não é apenas escolher alimentos saudáveis. É evitar aqueles que, quando entram na rotina, criam um ambiente desfavorável para a memória. Agora que isso está claro, faz sentido olhar com atenção para os alimentos que um neurologista prefere manter fora do dia a dia, não por proibição, mas por proteção. Antes de falar dos alimentos em si, é importante deixar algo muito claro. Essa lista não é sobre proibição absoluta, não é sobre nunca mais comer nada disso, e muito menos sobre criar medo em torno da comida. O que eu vou compartilhar aqui são alimentos que eu, como neurologista, evito colocar na rotina diária. O problema não está em consumir ocasionalmente. Ele está na repetição, no hábito e na frequência. O cérebro tolera exceções. O que ele não tolera bem é o excesso contínuo, silencioso, ao longo dos anos. Por isso, pense nessa lista como um alerta de consciência. Uma forma de observar o que entra no seu dia a dia quase sem você perceber. Agora, vamos ao primeiro alimento. Um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos que mais sobrecarregam o cérebro quando entram na rotina. O primeiro alimento que eu evito colocar na rotina diária para proteger o cérebro
é o açúcar refinado, especialmente quando ele aparece em doces, sobremesas e produtos consumidos todos os dias. O problema do açúcar não é apenas o ganho de peso ou o impacto no diabetes. O cérebro é um dos órgãos mais afetados pelos picos constantes de glicose. Sempre que você consome açúcar em excesso, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente. Isso gera uma resposta intensa do organismo e, no cérebro, provoca um estado de estresse metabólico. Com o tempo, esses picos repetidos favorecem inflamação cerebral e prejudicam a comunicação entre os neurônios. As conexões responsáveis pela memória e pela atenção ficam menos eficientes. Outro ponto importante é que o açúcar interfere diretamente em áreas do cérebro ligadas ao foco e ao controle do apetite. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais açúcar se consome, mais o cérebro passa a pedir estímulos rápidos. Ao longo dos anos, esse padrão está associado a maior risco de declínio cognitivo e pior desempenho de memória, especialmente após os 50 ou 60 anos. Isso não significa nunca mais comer um doce. O cérebro tolera exceções. O problema é transformar sobremesa em hábito diário. Como alternativa mais segura, prefira frutas inteiras, consumidas com fibras, ou reserve doces para ocasiões pontuais. Assim, o cérebro recebe energia de forma mais estável e menos inflamatória. Antes de continuar para o próximo alimento, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você valoriza conteúdos como esse, explicados com calma, responsabilidade e foco na saúde do cérebro, se inscreva no canal Saúde Plena. Assim, você continua recebendo informações que ajudam a cuidar da memória ao longo dos anos. Agora, vamos falar de um segundo alimento que muita gente considera inofensivo, mas que pode prejudicar o cérebro quando entra na rotina diária. O segundo alimento que eu evito colocar na rotina diária para proteger o cérebro são as farinhas refinadas. Aqui entram o pão branco, massas comuns, biscoitos e outros produtos feitos com farinha muito processada. Muita gente não percebe, mas para o cérebro, essas farinhas se comportam de forma muito parecida com o açúcar. Depois de consumidas, elas são rapidamente transformadas em glicose no organismo. Isso provoca picos frequentes de açúcar no sangue, seguidos de quedas bruscas. Essas oscilações constantes afetam diretamente o funcionamento cerebral. A atenção fica instável, o foco diminui. A mente parece cansada com mais facilidade. Com o tempo, esse padrão também favorece inflamação silenciosa no cérebro e prejudica a comunicação entre os neurônios. É um desgaste lento que se acumula ao longo dos anos. Outro ponto importante é que alimentos feitos com farinha refinada costumam ter baixo valor nutricional para o cérebro. Eles fornecem energia rápida, mas quase nenhum nutriente que ajude na proteção das células nervosas. Por isso, o problema não é comer pão ou massa ocasionalmente. O problema é quando esses alimentos se tornam a base da alimentação diária. Como alternativa mais segura, prefira versões integrais de verdade, com fibras, ou reduza a frequência desses alimentos ao longo da semana. Quando o açúcar no sangue se mantém mais estável, o cérebro trabalha com muito mais eficiência. Agora, vamos falar de um terceiro alimento que costuma passar despercebido, mas que sobrecarrega o cérebro de forma silenciosa quando consumido com frequência. O terceiro item dessa lista são as gorduras trans e alguns óleos vegetais altamente refinados, muito presentes em produtos industrializados, frituras, salgadinhos, margarinas e alimentos ultraprocessados. Essas gorduras foram criadas para durar mais tempo nas prateleiras, não para nutrir o cérebro. Quando entram na rotina, elas favorecem processos inflamatórios em todo o organismo. E o cérebro é um dos órgãos mais sensíveis a esse tipo de inflamação. No cérebro, a inflamação crônica interfere diretamente na estrutura das membranas dos neurônios. Essas membranas
precisam ser flexíveis para que a comunicação entre as células aconteça de forma eficiente. Quando essa flexibilidade se perde, os sinais ficam mais lentos e menos precisos. Outro ponto importante é que essas gorduras prejudicam a circulação cerebral. O fluxo de sangue que leva oxigênio e nutrientes às células nervosas fica comprometido, o que afeta a memória, atenção e velocidade de raciocínio. O efeito, mais uma vez, não é imediato. Ele se acumula ao longo dos anos, especialmente quando esses alimentos fazem parte do dia a dia. Isso não significa que uma refeição ocasional vá causar danos. O cérebro tolera exceções. O problema está na frequência e na repetição. Como alternativa mais segura, priorize gorduras naturais e menos processadas, como azeite de oliva, abacate, castanhas e sementes, sempre com moderação. Essas opções ajudam a manter a estrutura dos neurônios saudável e favorecem um ambiente cerebral mais protetor. Agora vamos falar de um quarto alimento que muita gente consome, achando que está fazendo uma escolha prática, mas que pode prejudicar o cérebro quando entra na rotina. O quarto alimento que eu evito colocar na rotina diária para proteger o cérebro são os alimentos ultraprocessados. Aqui entram produtos prontos ou quase prontos para consumo, como embutidos, refeições congeladas, salgadinhos, bolachas recheadas e muitos produtos industrializados que parecem práticos no dia a dia. O problema desses alimentos não é apenas um ingrediente isolado, é o conjunto. Eles costumam conter excesso de sal, açúcar, gorduras de baixa qualidade e uma grande quantidade de aditivos químicos, corantes, conservantes e realçadores de sabor que o cérebro precisa metabolizar continuamente. Esse esforço constante cria um ambiente desfavorável para as células nervosas. A inflamação aumenta, a comunicação entre os neurônios fica menos eficiente e a clareza mental tende a diminuir. Outro ponto importante é que alimentos ultraprocessados quase não oferecem nutrientes que o cérebro precisa para se proteger, como vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Eles ocupam espaço na alimentação, mas não contribuem para a saúde cerebral. Com o tempo, o consumo frequente desses produtos está associado a pior desempenho cognitivo e maior risco de declínio da memória, especialmente quando fazem parte da rotina diária. Mais uma vez, não se trata de nunca consumir esses alimentos. O cérebro tolera exceções. O que causa problema é a repetição constante, dia após dia. Quanto mais simples e próximo do alimento natural for o que você come, menos trabalho o cérebro precisa fazer para se manter saudável. Agora, vamos falar do quinto alimento da lista, um dos mais normalizados socialmente, mas que merece muita atenção quando o assunto é cérebro e memória. O quinto alimento que eu evito colocar na rotina diária para proteger o cérebro são as bebidas açucaradas. Aqui entram refrigerantes, sucos industrializados, bebidas adoçadas e até alguns chás prontos que parecem inofensivos. O problema dessas bebidas é que o açúcar chega ao cérebro de forma muito rápida. Diferente do alimento sólido, quase não há fibras para desacelerar a absorção. O resultado são picos intensos de glicose em pouco tempo. Esses picos exigem um esforço enorme do cérebro para manter o equilíbrio interno. Com o passar dos anos, esse estresse metabólico repetido favorece inflamação cerebral e prejudica áreas ligadas à memória e à atenção. Outro ponto importante é que essas bebidas não geram saciedade real. Elas estimulam o cérebro a buscar mais estímulos rápidos, criando um ciclo de consumo frequente. Mesmo pessoas que não comem doces acabam ingerindo grandes quantidades de açúcar apenas por meio de bebidas ao longo do dia, sem perceber. O efeito, mais uma vez, não aparece de forma imediata.
Ele se acumula silenciosamente, especialmente quando essas bebidas fazem parte da rotina diária. Isso não significa que um refrigerante ocasional vá causar dano. O problema é transformar essas bebidas em hábito. Como alternativa mais segura, prefira água, água com gás, chás naturais ou sucos naturais em pequenas quantidades e sempre acompanhados de refeições. Quanto mais estável for o fornecimento de energia, melhor o cérebro funciona. Agora que você conhece os 5 alimentos que eu evito na rotina para proteger o cérebro, é importante entender um ponto essencial antes de tirar conclusões precipitadas. Agora, é muito importante colocar tudo isso em perspectiva. Nenhum desses alimentos, isoladamente ou consumido de vez em quando, vai destruir o cérebro. O cérebro é resiliente. Ele sabe lidar com exceções. O verdadeiro problema começa quando essas escolhas se tornam rotina diária. Quando açúcar, farinha refinada, gorduras ruins, ultraprocessados e bebidas açucaradas entram todos os dias no prato, o cérebro passa a trabalhar em um ambiente desfavorável de forma constante. E esse desgaste não é percebido de imediato. Ele se acumula aos poucos, enquanto a pessoa acredita que está tudo sob controle. Por isso, este vídeo não é sobre medo ou culpa. É sobre consciência. Trocar o todo dia pelo de vez em quando já muda completamente o impacto dessas escolhas no cérebro. Reduzir a frequência costuma ser muito mais eficaz do que tentar cortar tudo de uma vez. O cérebro responde melhor a ajustes consistentes do que a mudanças radicais e temporárias. Quando você entende isso, cuidar da alimentação deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta de proteção real da memória ao longo dos anos. Agora, faz sentido falar sobre o que priorizar no lugar desses alimentos, para ajudar o cérebro a se manter saudável e funcional. Depois de falar sobre o que vale a pena reduzir, é natural surgir a pergunta: então, o que colocar no lugar? A boa notícia é que proteger o cérebro não exige alimentos caros nem mudanças radicais. O que faz diferença é priorizar escolhas simples e consistentes. De forma geral, o cérebro responde melhor a alimentos menos processados, mais próximos do natural. Alimentos que fornecem energia de forma estável, sem picos bruscos e que ajudam a reduzir inflamação ao longo do tempo. Frutas inteiras, por exemplo, oferecem energia acompanhada de fibras, vitaminas e compostos antioxidantes que protegem as células nervosas. Verduras e legumes variados ajudam a manter o ambiente cerebral mais equilibrado. Boas fontes de gordura, quando usadas com moderação, também são importantes. Elas participam da estrutura das membranas dos neurônios e favorecem a comunicação entre as células do cérebro. Outro ponto essencial é a regularidade. O cérebro funciona melhor quando recebe nutrientes de forma previsível, sem grandes extremos ao longo do dia. Não se trata de seguir uma dieta perfeita, se trata de criar um padrão alimentar que trabalhe a favor do cérebro e não contra ele. Pequenas mudanças, mantidas ao longo do tempo, costumam ter um impacto muito maior do que tentativas de perfeição por alguns dias. Agora, é importante deixar um último recado para que essa informação seja usada de forma correta e responsável. Antes de concluir, eu preciso deixar um ponto muito claro. Essas orientações não substituem acompanhamento médico, exames ou tratamentos específicos. Cada pessoa tem uma história, um metabolismo e necessidades diferentes. A alimentação é uma parte importante do cuidado com o cérebro, mas ela não age sozinha. Sono, atividade física, controle da pressão, do açúcar no sangue, saúde emocional e acompanhamento profissional também fazem parte desse processo.
O objetivo deste vídeo não é criar medo em relação à comida, nem estabelecer regras rígidas. É ampliar a consciência sobre escolhas que, quando repetidas todos os dias, podem impactar a saúde do cérebro ao longo do tempo. Qualquer mudança mais significativa na alimentação, especialmente em pessoas com doenças pré-existentes ou em uso de medicação, deve ser feita com orientação de um profissional de saúde. Use essa informação como uma ferramenta, não como promessa, não como solução isolada. Quando o conhecimento é aplicado com equilíbrio e responsabilidade, ele se transforma em proteção real para a memória e para a qualidade de vida. Agora, eu quero te propor um passo simples para colocar tudo isso em prática no dia a dia. Agora, eu quero te propor algo simples e possível de aplicar. Durante os próximos 7 dias, observe a sua rotina alimentar com mais atenção, sem radicalismo, sem culpa. Escolha 1 ou 2 dos alimentos citados neste vídeo e reduza a frequência. Não precisa cortar completamente, apenas tire do todo dia. Ao mesmo tempo, procure substituir por opções mais simples e menos processadas. Nada complicado. Apenas escolhas um pouco mais conscientes. Durante esse período, observe como você se sente. Preste atenção na clareza mental, na disposição ao longo do dia e até na forma como sua atenção se mantém nas tarefas mais simples. Muitas pessoas percebem mudanças sutis, mas importantes. Outras sentem diferença principalmente na energia mental. Esse desafio não é sobre resultado rápido, é sobre criar um padrão que favoreça o cérebro ao longo do tempo. Pequenos ajustes, quando mantidos, costumam gerar efeitos muito maiores do que grandes mudanças feitas por poucos dias. E agora, vamos encerrar com um último recado importante. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a alimentação de uma forma diferente, eu te peço algo simples. Curta este vídeo. Isso ajuda essa informação a chegar a mais pessoas que também querem proteger a saúde do cérebro. Se inscreva no canal Saúde Plena para continuar recebendo conteúdos claros, responsáveis e baseados em ciência sobre memória, alimentação e qualidade de vida. E agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários. Qual desses alimentos aparece com mais frequência na sua rotina? Essa troca ajuda a criar uma comunidade mais consciente e comprometida com a saúde cerebral. Lembre-se, cuidar do cérebro não começa apenas com grandes decisões. Começa com escolhas diárias, repetidas com constância. Nos vemos no próximo vídeo.